Vamos dar início então com uma oração. Senhor, meu Deus e Pai, rendemos-te graças por mais um dia de vida que Deus nos dá. Abençoe este estudo, que seja para a honra e glória do teu nome. Amém. Então, prosseguindo o nosso estudo dos reis de Israel e de Judá, hoje nós vamos voltar aos reis de Judá. Mas vamos falar de Acabe também. Vamos voltar aos reis de Judá, falando hoje do rei Jorão, filho de Josafá. Lembrando que tem dois reis chamados Jorão, algumas traduções dizem Jeorão, para diferenciar do outro Jorão, mas na verdade, no original, os nomes são iguais. São dois reis chamados Jorão, um rei de Israel, que foi filho de Acabe, e outro rei de Judá, que foi filho de Josafá. E por isso até que o título do nosso estudo vai ser Jorão, filho de Josafá, para não confundir com o filho de Acabe. Se bem que os dois eram ruins, os dois não valiam nada. Mas só um morreu sem deixar. Saudades. Então nós vamos falar hoje de Jorão, rei de Judá. E com a palavra o nosso irmão Arthur. Bom, vamos fazer uma recuperação, uma resumida do reinado de Jorão, ou Jeorão. A história de Jeorão está registrada principalmente no segundo livro das Crônicas, capítulo 21, e capítulo 21, principalmente, não é isso? E também há um paralelo em 2 Reis, claro que bem menor, porque a gente sabe que a ênfase do cronista, do autor de Crônicas, foi falar dos reis de Judá. Já os reis não, os reis dos dois reinados, né? Ele foi o 5º rei de Judá, que também é chamado de Reino do Sul, né? O Reino do Sul. E ele foi um rei ímpio. É porque ficava no sul, né? Israel ficava no norte. Reino do Sul não, Israel do Sul. Israel do Sul e Israel do Norte, também é chamado assim, né? Foi um rei ímpio, bastante ímpio, como o pastor já adiantou. E ele é o filho primogênito de Josafá. Assim que o rei Josafá morreu, a gente viu que Josafá teve os seus momentos de seguir a Deus e se afastar de Deus, né? Mas, de modo geral, o reinado de Josafá foi bom, foi positivo, foi bem avaliado pelo cronista. Pelo menos a ênfase do cronista é de uma boa avaliação do reinado de Josafá. Mas quando nós vemos o reinado de Jeorão, a gente vê de imediato que o cronista vai mostrar que foi um péssimo reinado, né? Assim que Jeorão assume o trono, o cronista diz que ele reinou 8 anos. Né? A partir dos 32 anos de idade, ele reinou 8 anos e fez o que era mal aos olhos de Deus. E aí o relato vai informar que Jeorão recebeu, assim como seus irmãos, mostrando que Josafá teve vários filhos. Recebeu prata, ouro, coisas preciosas e tal. E até há uma descrição dos nomes dos filhos de Josafá, mostrando que Josafá foi abençoado. Né? Quer dizer, teve muitos filhos, isso aí era um sinal de bênção, né? Mas assim que Jeorão, então voltando, Jeorão assume o reinado, assim que ele é entronizado, ele simplesmente vai acabar com a vida dos seus irmãos. Então, primeira coisa não, segunda coisa, porque ele assume o reinado, né? Ele substitui o pai, se fortifica e em seguida assassina todos os irmãos e alguns dos príncipes de Israel. Primeira coisa. O cronista não diz por que ele fez isso. A gente subentende que ele tenha feito isso aí para se preservar, talvez, para não sofrer nenhum tipo de retaliação ou nenhum tipo de perseguição ao trono entre os seus próprios familiares. Mas acho que isso é uma inferência. Não sei se depois dá para nós detalhar. Aí existem duas linhas. Porque Josafá,
o que ele fez? Quando ele, antes de morrer, ele dividiu suas riquezas, e ele tinha angariado muitas riquezas, tinha um reinado próximo, ele dividiu entre os seus filhos, né? Está lá no 2 Crônicas 21:3. Né? E seu pai lhe deu muitos dons de prata, lhes deu muitos dons de prata e de coisas preciosíssimas, com cidades fortes em Judá. Então, o que se entende é que Josafá, e inclusive os filhos de Josafá, são nomeados aqui, né? Coisa que não é normal, né? Nomear quem não era rei. Então, era Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Então, o que se entende é que Josafá ele tenha entregado parte da fortuna dele para os filhos, parte do patrimônio dele, e também ter dado algumas cidades fortes de Judá, quer dizer, ter dado alguma autoridade para esses filhos. Não é? Josafá, ele era um homem muito sábio. Então ele deve ter pensado em alguma coisa como uma descentralização administrativa, mas não em termos de dividir o reino, nada disso, mas de poder... Até para tentar ser justo, talvez. Exatamente, e tentar também melhor administrar o reino. Veja que ele tinha constituído juízes sobre o povo, tinha colocado levitas para ensinar o povo. E dentro da prosperidade que ele tinha tido, ele deve ter se lembrado do que aconteceu no governo de Salomão. Salomão, ele instituiu governadores, e então ele promoveu uma certa descentralização, uma mini reforma administrativa. Então pode ser, tudo infere, que Josafá pensou nisso, quer dizer, sem tirar a autoridade de Jorão como rei, mas dando uma certa descentralização administrativa que Jorão não aceitou. Jorão não aceitou. Jorão queria ser o manda-chuva total e, ao mesmo tempo, ele cobiçou o patrimônio que tinha sido distribuído entre os irmãos. Não é? Como primogênito, ele tinha direito ao dobro do que cada outro filho teria, mas ele não teria direito a tudo. Né? Então, permite-se aí, diante dessa, que na verdade, Jorão, cobiçoso como era, mal orientado como era, mal casado, querendo ter, se mirando certamente no seu avô Etbaal, em Acabe mesmo, ele falou, não, que história é essa aqui? Eu quero todo dinheiro para mim e todo poder para mim. Então é mais ou menos nessa linha, por isso que ele faz isso, mata todo mundo. Muito bem, então ele mata. A gente vê que ele, primeiro, após estar fortificado e entronizado, ele mata os seus irmãos. A gente também é informado que ele, já adiantamos aqui, né, que ele se casou com Atalia, que era filha de Acabe. Nós já vimos que Josafá tinha feito uma aliança com Acabe. Essa aliança, aliás, era justamente o casamento do filho de Josafá, né, Jorão, com a filha de Acabe, certo? Então a gente já sabia, conforme nós já falamos aqui em aulas anteriores, em estudos anteriores, melhor dizendo, que Jorão se casou com Atalia. E, de certa forma, acho que talvez aqui esteja um dos pontos centrais da má conduta de Jorão, ou da má influência. Né? Assim como Jezabel influenciou Acabe para trazer, por exemplo, a idolatria, o Jorão, e aí eu vou adiantar um pouco, eu não estou seguindo a ordem cronológica, aí Jorão também vai trazer idolatria, está lá no final do relato de 2 Crônicas 21, mas também Jorão vai trazer idolatria para Jerusalém e para Judá. Ou seja, ao passo que os reis anteriores, Josafá, por exemplo, como Josafá tirou os altos, ele introduz os altos de altares de idolatria, quer dizer, ele reconstrói a idolatria, certamente por influência da esposa. É a questão do julgo desigual, né? É a questão do julgo. Até deixa eu pegar um papel aqui. Ele sendo filho de um homem que era piedoso, né? Piedoso, ele não foi, né? A história, né? Que tem o pessoal, filho de peixinho
Nesse caso aí não Não, foi peixinho, né? nesse caso a gente vê que não, essa regra não Para é, ele não serviu. não é sempre certa, né? É a questão do julgo desigual. Lembrando aqui as lições bíblicas antigas, não é? Em 13 de outubro de 1935, Nossa, deixa eu outubro aí, mas... 13 de outubro, é quase... aliás, em 1935, os domingos eram iguais aos de 2013. Ah, é? É verdade. é verdade, os Provavelmente, domingos são iguais. 13 ontem foi... diz assim, eu gostei muito, ele colocando assim: o diabo é o chefe da mistura. Ele quer destruir os limites entre os crentes e descrentes, entre a igreja e o mundo, e fazer de ambos uma coisa só. E isto de se misturar com o mundo tem causado a queda para o povo de Deus, em todos os tempos. Pois assim que o mundo tem entrado na igreja, na casa ou no coração do crente, a glória de Deus logo desaparece. Paulo, no seu tempo, deu uns conselhos fortes aos coríntios a esse respeito e disse: que parte tem o fiel com o infiel? Quando se trata de casamento, um crente não deve de forma alguma casar-se com o incrédulo, pois isto é contra a palavra de Deus. Ele disse assim: quando o povo de Deus se separa do mundo, recebe logo promessas gloriosas, pois está escrito: e eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, segundo aos Coríntios 6:18. Quem quer ter o Senhor habitando em seu lar e no seu coração, afaste-se do mundo e consagre-se ao Senhor. Muitos dizem: se eu me casar com um incrédulo, vou ganhá-lo depois para Cristo. Mas temos visto que, em geral, sucede o contrário. O incrédulo ganha o seu esposo ou esposa para o mundo, em lugar do crente ganhar o descrente para Cristo. Sansão tinha uma vida ricamente abençoada a princípio, mas um dia ele se encontrou com uma moça dos filisteus, da qual gostou. Embora que os pais fossem contra e que a palavra de Deus proibisse ao israelita casar-se com uma mulher dos gentios, a carne venceu e a seu gosto ele se casou com ela. Muitos crentes abençoados têm feito o mesmo, rejeitado o conselho dos pastores da igreja, conselhos dos pais crentes e feito segundo a sua vontade. O crente, porém, que se casa com o incrédulo, deve ser excluído da igreja sem misericórdia. Olha aqui como está a afirmação, né? O missionário Niels Castberg. E foi exatamente, o caso de Jorão é exatamente isso. Quer dizer, foi uma mistura e o que ele faz? É trazer os altos de volta, trazer a idolatria que tinha sido retirada de Judá por 2 reis anteriores, Asa e Josafá. E ele agora traz de volta. Então, quer dizer, qualquer desculpa para haver uma mistura entre um crente e um descrente é mera desculpa. É mera desculpa. É mera dureza, mera não, mas é uma amostra evidente da dureza de coração. Exatamente. Né? E a gente vê essa desculpa esfarrapada hoje. Inclusive, e em total contrariedade ao significado do nome de Jeorão. Que Jeorão quer dizer Jeová é exaltado. Né? O nome dele, ele negou o próprio nome. Né? Assim como Judas, o nome Judas. Que hoje ninguém quer usar o nome de Judas, mas Judas quer dizer louvor. Né? Exatamente. Né? Quer dizer, todo mundo odeia esse nome, mas o significado é bonito. Por causa do cidadão, né? Mas vamos lá. Eu até evoco aqui as palavras do pastor Cyrus Ibord. Ele diz assim, que quem quer salvar alguém que está no poço, não entra no poço, joga a corda. Né? Então, a pessoa fala, não, eu vou me casar com fulano que não é crente e tal, para evangelizá-lo e tal. Quer dizer, isso é um pensamento totalmente ridículo, né? Mal feito, mal formulado. Eu também vi um tempo desses atrás aí uma imagem com os dizeres, mais ou menos assim, não lembro exatamente, mas era que casamento é lugar de comunhão, não de evangelização. Uma coisa assim, mais ou menos essa. Mas não é exatamente isso. Namoro eu sei que o casamento não é para você evangelizar
alguém. A não ser, claro, que uma pessoa tenha se convertido. Os dois não eram crentes, se converteram. Mas no caso de uma pessoa já é crente, se casar para evangelizar, está errado. Né? Você dizer uma coisa? Não. É um conselho muito bom para os jovens ouvirem isso. E deu no que deu. Muito bem. Dando continuidade aí à história de Georão, só queria reforçar aqui alguns pontos. Veja, assim que ele assume o reinado e ele já toma essas atitudes de matar os irmãos, e aí, evidentemente, também obtendo os bens deles, o povo está vendo isso aí. Né? Que lá no final vai ter um desfecho com o povo. Então o povo está vendo, ele matou os irmãos, todos os irmãos. Ele é casado com uma mulher que não é fiel a Deus, enquanto o povo ali de Judá ainda tem o templo, né? Tem os levitas. Quer dizer, o povo todo ali está vendo as ações desse rei. E o povo ensinado, porque tinha sido ensinado no tempo de Josafá. É verdade. Muito importante também isso. O povo está vendo essa mistura, né? E agora vai acontecer. A Bíblia vai dizer que houve uma revolta contra o reino do sul, contra Georão. Os edomitas vão se levantar. A Bíblia fala que os edomitas fizeram para si um rei. Estava em paz o reino do sul, não estava? Estava, e os edomitas, eles eram uma espécie de vassalos do reino, porque lembra naquela guerra Edom, que depois de Acabe, que a gente não estudou ainda, mas a gente vai ver agora já no começo do ministério de Eliseu, há uma guerra e vai o Jorão de Israel, chama o Josafá para a batalha. E ele vai lá, que vai no deserto. Sim, sei sim. que vai lá, que aparece água no deserto. Uhum. E foi o rei de Edom também. Por quê? Porque Edom estava submetido a Judá. Então, ele era um reino vassalo, né? Por isso que fala que eles fizeram para si um rei e se revoltaram contra Jorão. Por quê? Porque aí Deus aí já é fomentando, né? Edom, que estava sob o domínio de Josafá, se liberta. Quer dizer, aí a gente vê já um pouco aí do juízo de Deus. O cronista, na sua narração, já mostra que vai ser um reino triste, um reino negativo, um reino que vai trazer, na verdade, o juízo de Deus. Porque já de repente, assim, na narração já mostra, matou todos os irmãos. Quer dizer, já vê que é um reinado que não vai prestar para muita coisa. Quer dizer, já começa assim. Já começa assim. E aí eu gostaria de fazer uma digressão aqui, que é o seguinte. Aquelas pessoas que ao assumirem uma posição, já vão destruindo tudo que foi feito anteriormente. Já vai desmontando tudo. Não vai ser do meu jeito, vai ser como eu quero. Porque isso foi, além de ter sido um crime bárbaro, né, matar os irmãos, ele ainda demonstrou uma revolta contra o pai, uma desonra contra o pai, desfazendo algo que o pai tinha feito. Né? Então, ainda que cada pessoa seja uma pessoa diferente, e você não seja obrigado a manter a mesma linha, o mesmo pensamento do seu antecessor, você precisa ter um período de adaptação e de mudança paulatina. Sabedoria manda paulatinamente se fazendo. Foi o que fez Salomão. Mesmo ele não tendo ainda a sabedoria que Deus lhe deu, quando ele assumiu o reino, ele assumiu com 3 problemas. Quais eram os problemas? O Adonias, que era o irmão dele que tinha tentado ser rei antes dele, o Joabe, que havia apoiado o Adonias, o Abiatar, que era um dos 2 sumos sacerdotes, porque ali tinham 2 sumos sacerdotes, que havia também apoiado o Adonias, e o Simei,
que era aquele que tinha apedrejado. amaldiçoado. Apedrejado. E Davi deixou esses pepinos para ele resolver. verdade. Ele deixou, e o pepino do Joabe e do Simei, né? O Tem do que matar. Adonias e do Abiatar já era por conta da sucessão. E Salomão deu tempo ao tempo. É verdade. Deu tempo ao tempo. O próprio Adonias se entregou querendo a Abisag como esposa. E aí ele teve um pretexto para se livrar do irmão. Mas por causa de um erro do irmão. Ele não matou o irmão para se firmar. Ele esperou, ele deu corda para o próprio irmão se enforcar. Em seguida, Joabe também correu lá, segurou as pontas do altar e tal. E já foi. Abiatar, como era sumo sacerdote, foi exilado. E o Simei, ele mesmo, descumpriu aquela ordem de não sair de Jerusalém. Então, dando tempo ao tempo, Salomão se firmou no reino legitimamente, legalmente, sem que tivesse cometido qualquer crime. Não foi o que fez Jorão. Isso não quer dizer, eu entendi a lei de raciocínio, mas acho que é importante fazer uma observação. Isso não quer dizer que, quando são vistos problemas na igreja, deixa que o Espírito Santo resolva, né? Não é assim, não é assim. Não é? Eu estou falando com relação a coisas do antecessor. Sim. Né? Não, e aqui, Deuteronômio 19, 14, diz o que o senhor falou, né? Deuteronômio 19, 14, diz assim: não mudes o marco do teu próximo, e colocar os antigos na tua herança, que possuíres na terra que te dá o Senhor teu Deus para possuíres, né? Exatamente. É uma lei que Moisés recebeu e deixou para o povo. Exato, perfeitamente. Foi muito bem lembrado. Provérbios 22 e 28 também. 22, 28. Provérbios 22 e 28. 22 e 28. Está aqui. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. É isso, mais colocado aí. Mais não é? É, esse precisa. E ainda tem, se não me engano, é Jó 24 e 2. 24 e 2. Achou, tá? É 24, 1 24 e 1. e 2. Visto que o Todo-Poderoso, se não encobriram os tempos, visto que do Todo-Poderoso não se encobriram os tempos, por que não veem os seus dias os que o conhecem? Até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam. Tá vendo? Então é algo errado, né? Fazer essa remoção dos limites. Né? Eu lembro de um estudo do pastor Eliel Amaral Soares, que hoje está nos Estados Unidos, e ele falou sobre Davi, que Davi também não teve esse cuidado. Assim que ele assumiu o reino, ele substituiu todo mundo de Saul e colocou os primos dele, os filhos de Zeruia. E eu nunca me esqueço desse estudo, que ele estava assim, Davi e os filhos de Zeruia. E sempre os filhos de Zeruia lhe deram trabalho. Joabe, o outro lá, os outros dois lá, eu esqueci o nome dos outros dois. Filho de Zeruia. Os filhos de Zeruia, eles sempre deram trabalho para Davi. Né? Davi foi para a sepultura com um pepino do Joabe, sem resolver. Por quê? Porque não teve a prudência. Então, hoje nós temos muitos jorões por aí, que assumem igrejas e já vão matando todo mundo que foi colocado pelo anterior. E aí, o medo talvez, exatamente. Ciúmes. É o medo, o ciúme, a falta de... A falta de habilidade, o egocentrismo, o egoísmo, a ganância. Né? Essa não é uma interpretação E aí o povo Hebreus, lá? se volta contra. O povo se volta contra os jorões da vida. Mas qual é a interpretação de Hebreus aí? Que fala que muda o sacerdote, muda-se a lei. Hebreus? Não é a interpretação. Não é Hebreus? É Hebreus, é. Equivocada. Mas é aquilo que o senhor disse, né? Mas é gradativo também, né, o sacerdote não muda. É Jesus. Exato. Não. Quer dizer, é uma extrapolação na interpretação. Né? É uma extrapolação. Porque ninguém está dizendo que não se deve mudar. Mas com pouco a pouco, né? Pouco a pouco, como Salomão fez. Então, Jorão, a gente está vendo que... O que ele ganhou com isso? Ele ganhou a ojeriza do povo. Não é?
Até o ímpio, então, nesse caso, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Que a gente vê um sistema num país, aquele líder que ele é prudente, mesmo ele sendo filho das trevas, ele quer mudar o regime, o sistema de um país. Ele sendo prudente, ele vai gradativamente, quando o povo abriu o olho, ele já mudou o sistema. Já mudou, mas é a história do sapo, né, da rã. Vocês conhecem a história da rã? É da água, da né? água. Quer dizer, você jogar a rã numa água quente, ela pula. Mas tem que ser aos pouquinhos. Né? Aí você espanta o povo, você causa afastamento do Mas povo. então é a sutileza do povo. inimigo também, né? Que antes usava muito essa palavra, dizia, cuidado que o inimigo vem de sapatinho de algodão. Exatamente. Mas é assim mesmo, é para não assustar. E muitos evangélicos estão caindo nessa, né? Muitos cristãos. É uma das maneiras de ele atuar, né? Sutilmente, né? Seduzir, né? Que não foi o caso aqui. Isso aqui Olha, professor, eu vi né? Agora eu estou quase sendo alfabetizado pela internet. Aí eu acessei Reino dos Animais. Acessei o leão e o lobo. E aí eu achei interessante dizendo que o leão, ele embora tenha a fama de ser o rei, né, dos animais, mas ele nunca se atreve a pegar, vamos dizer, um elefante no meio da manada. Ele procura primeiro ver algum elefante que está deslocado, que não está junto, para ele atacar. E também no reino do lobo também o mesmo ocorre isso daí. Em bando eles geralmente estão mais protegidos. Aí eu estava meditando, né, o Salmo 133, né, e esse caso aí que é exposto, aquele pastor, alguém que chega já mudando de uma vez, não de comum acordo, gradativo com a congregação, ele corre esse perigo de ficar sozinho. Ficar sozinho, foi o que aconteceu com o Jorão. E tem acontecido em muitas congregações. Eu conheço um caso muito semelhante a esse. Um determinado lugar, um pastor foi empossado e ele dizia conhecer praticamente todos os membros daquela congregação, né? E aí já foi alterando tudo. Todo o sistema que já estava montado antes dele foi refeito, recolocado e tal, segundo o que ele pensava, e durou pouco tempo. Vários membros dessa congregação se revoltaram, alguns, não que justifique, mas alguns saíram, outros simplesmente cruzaram os braços e não participavam dos trabalhos, não cultuavam. E esse dirigente, que até tinha boas intenções, a gente via que uma pessoa bem intencionada, usava esse argumento aí. Não, mudou o sacerdote, mudou a lei, né? Mas eu conheço um caso que eu acho que esse caso é pior ainda. Pior. Foi um caso do presidente de campo, o pastor Zé que contou uma vez. Mandou o cidadão para lá e no dia da posse, normalmente o que toma posse é o último a falar, né? Então ele viu todo o culto que aconteceu, tudo tal. Aí no microfone, ele tomou posse num domingo. No microfone, ele já disse, olha, aqui o negócio agora aqui vai ser diferente. Eu não gostei disso, não gostei disso, não gostei disso, não gostei disso, não vai ter mais isso, não vai ter mais isso, não vai ter mais isso, não vai ter mais isso. E ficou lá uns 10 minutos, pondo todos os defeitos, já dizendo que ia consertar tudo. O povo saiu dali, domingo, segunda-feira já veio aqui. O Belém aqui, para falar com o pastor José Wellington. Conclusão, o primeiro culto que ele foi dirigir na terça-feira já tinha uma comissão para dar posse para um novo. Isso começou mal mesmo. Começou e terminou. Começou e terminando. Vamos terminar assim bem. E é interessante, né, que nesse caso aí é simplesmente falta de sabedoria, né? Falta de sabedoria, exatamente. Falta de sabedoria. Não é nem maldade, não é nada disso. A lição do trimestre.
Foi uma situação muito triste. Esses irmãos, acho que lamentam. Essa lição do trimestre deveria estar na época dele, também não cometeria. Exatamente. Mas é o caso. E tem aqui uma outra coisa também que a gente tem que entender, que esse gesto do Jorão também, já existe por trás dele um ardil satânico, que é de destruir a descendência de Davi. Que vai continuar. Que vai continuar, né? Que vai continuar. Vai. Né? Mas prossiga. Aproveitando aí o caso de Davi, é interessante fazer uma comparação aqui. Porque o cronista, porque os dois são cronistas, né? Reis e crônicas. Exato. Né? O autor de crônicas, vou chamar de cronista, vai destacar justamente isso, a linha davídica, né? Enquanto que o autor de Reis não vai destacar essa linha. Tanto que, queria até olhar aqui com os irmãos, segundo Reis 8 e 19. Quem pode ler? Porém, o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha dito que lhe daria para sempre uma lâmpada a seus filhos. Isso. E comparar com Crônicas 21 e 7. Segundo Crônicas 21 e 7. 21 e 7. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi em atenção ao concerto que tinha feito com Davi. E porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Aqui, ó. Em Crônicas fala, porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi. Já em Crônicas, como é a própria linha do cronista, fala, porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi. Embora sejam semelhantes as ideias, né, há uma diferença considerável, né, que a casa de Davi é justamente aquela promessa de que não faltaria varão, faltaria uma lâmpada, né, na família de Davi, ou seja, sempre no Reino do Sul haveria alguém da família de Davi. Não é isso, pastor? Exatamente. É o concerto, chamado concerto davídico. Né? Que ficou em risco com essa família. Com o casamento de Jorão quer dizer, esse aparentamento de Josafá com a família de Acabe, com a casa de Acabe, foi um ardil satânico para a destruição da linhagem messiânica. E a gente vê o poder de Deus aí no controle das coisas, tanto que a justificativa para não destruição de Jeorão, de acordo com o versículo 6 de 2 Crônicas 21, é justamente essa. Ó. Fala que, no versículo 6 fala assim, Jeorão andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe. Quer dizer, já é totalmente mal. Porque tinha filha de Acabe, tal. E fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor. Não, aqui não tem justificativa. Aí vem depois. No meio do versículo 7. No meio não. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi em atenção ao conceito que tinha feito com Davi. E porque também tinha dito, porque também tinha dito, tal. Existem outras justificativas, mas iguais, eu digo. Mas veja, porque o Senhor tinha feito concerto, porque o Senhor tinha prometido tal coisa. Por isso que ele não foi destruído. Eu anotei algo que tem a ver com isso. Quer dizer, Deus conservou a família de Jorão devido ao conserto, devido à promessa feita. Né? Devido à promessa feita. Coisa que nós não temos. Então, alguém que fala assim, vou casar com o incrédulo porque Deus não destruiu o Jorão. Né? Mas não destruiu o Jorão não por causa de Jorão. Por causa da linhagem, da promessa dada a Davi. Por causa da salvação da humanidade. Deus não tem nenhum compromisso conosco. Então, quem brinca com o pecado, acaba como Sansão, como a gente leu aí no Nils Katzbeck. Não tem essa garantia. Na verdade, a promessa de Deus não é uma promessa banal, porque Deus não promete nada banal. Mas era a humanidade, né? Era a salvação da humanidade. Tanto que Jesus vai ser chamado de filho de Davi, né?
Então, Eu lembro bem que o senhor, quando nós estudamos no trimestre sobre Davi, o senhor comentou numa das aulas lá no estudo, né? Que acho que foi um apêndice, eu não lembro qual foi o apêndice, mas eu sei que ficou na minha cabeça. Que Deus tinha feito o pacto com Davi, falou, olha, não vai contar, não vai não. Aí o senhor conta também depois dos exilados, quando eles voltam lá do exílio, do Zorobabel e tal, até chegar a Jesus, que vai ser chamado o filho de Davi por um cego, né? E por um cego. Um cego que viu que Jesus era o filho de Davi. Eu lembro. Que visão, hein? Foi um cego que viu que Jesus era o filho de Davi. Então, quer dizer, se acabasse com a família de Davi aqui, comprometia todo o processo da salvação. Diferente aí do que esse pessoal aí, o César Castiglione, diz que acrescenta alguma coisa e se pegar um versículo desse, ele pode alterar por completo. O César Castiglione, que é G12, É do G12, ele, pegando um versículo desse, ele faz a maneira dele. Por que você fala? Não, até se pegar, vamos dizer, um moço, uma moça do ministério dele, ele pode fazer um arranjo e dizer, não, você pode casar, que Deus vai conservar você mesmo assim, né? Exatamente. Esqueceu que Jesus já veio, né? Exatamente. Daí a necessidade de estudar mesmo a palavra de Deus, né? Mas vamos lá. Nós estávamos falando que então Edom fizeram para si um rei e mesmo estando subjugados a Judá, se revoltaram contra Judá no tempo de Jorão. Mas não só Judá. Líbina também. Não só Edom, né? Não só Edom, perdão. Não só Edom, mas Líbina também se revoltou contra o reinado, o mando de Jeorão. Isso a gente vê no versículo 10, segundo Reis 21, segundo Crônicas 21, versículo 10. Todavia os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbina se revoltou de debaixo do seu mando. Certo? Então, Líbina e Edom. E Quer dizer, todas as conquistas que Josafá tinha feito foram perdidas. E alguns entendidos compreendem que Líbina era a oeste de Judá. E já Edom era a leste, né? Então, quer dizer, se Líbina for a oeste mesmo, quer dizer, foi cercada, então, o Rio Grande do Sul foi cercado, né? Praticamente. Exatamente. Tá certo? Quer dizer, comprometeu mesmo tudo. Quer dizer, ele ganhou o que ele pediu. Vê como Deus, você sabe. Ele não queria nada do tempo do pai dele. Então, o que o pai conquistou, ele perdeu também. Não é verdade? Não queria nada. Ele desmontou todo o sistema administrativo, toda a divisão do patrimônio que Josafá tinha feito entre os filhos, porque eu não quero nada do meu pai. Então, Deus falou, você não quer os ônus, também não vai ter os bônus. Já que você não quer, também você perdeu Líbina e Edom. Olha como Deus faz as coisas. Isso sabiamente. Tira aquela ideia de que filho de peixe é peixinho. Exatamente. Né? Não é assim, né? Nem sempre é assim, não é verdade? Porque Jeorão teve um pai que ensinava a palavra, um pai piedoso, mas ele não quis saber, né? Então é possível existirem esses casos, né? Assim, na sequência que a gente vai ter, a gente já teve o Asa, que era fiel, o Abias, que era a gente vai ter depois fiel, um hipócrita, inclusive. Né? Depois, agora nós vamos ter agora o Jorão. Depois do Jorão, a gente vai ter aquele problema da Thalia e tal. Aí depois vem o Joás. O Joás. E depois ali a gente vai ter, na sequência, sempre vai ter reis cujos pais foram fiéis e os filhos não. Ou vice-versa. Né? Como que a gente pode entender isso aí à luz de Provérbios? Ensina o menino no caminho que deve andar, até quando crescer não se desviará dele. Porque não é bem não desviará, né? Não se desviará não. esquecerá. Não desviará não. É verdade. Mesmo assim, de qualquer forma, aí não existe uma promessa
De salvação, não. Não porque, existe. porque o livre-arbítrio é o livre-arbítrio. Né? Se bem que Josafá tem sua parcela de culpa nisso aqui. Por causa das alianças, né? Por causa da aliança que fez e pondo para casar o filho com Atalia. Isso Seria uma influenciou a criança, no Seria uma caso? espécie de instabilidade? Ele criou, ele abriu a brecha, né? Na verdade, essa aliança, ele acabou colhendo isso aí. Quer dizer, o fim da descendência dele, quer dizer, a morte dos seus filhos, tal, foi semeada por ele. Né? Porque ele se aparentou e Deus avisou que não se agradou disso. Né? Mais 2 vezes, pelo menos, 2 profetas foram levantados para criticar Josafá dessa aliança que ele tinha com o rei Israel. Pensando. E ele se manteve duro, endurecido. Né? Ele não quebrou essa aliança. Então isso aí, quer dizer, ele trouxe esse mal para a família dele. Essa que é a grande verdade. Então, seria quer dizer, o filho de Jorão está vendo uma instabilidade na conduta espiritual do pai. Porque o Jorão cresceu vendo o pai. Então, à medida que o pai faz essas alianças, o filho está vendo. Então, quer dizer, e é muito fácil, a gente sabe, muito fácil aproveitar o que é mal. Aprender o que é mal. E muito mais difícil aprender o que é bem e fazer o que é bem, na verdade. Então, se o mal é mais fácil fazer, Jorão é a prova disso. Daria para inferir, então, também, é claro que não tem, acho que não tem como confirmar, mas por isso tem uma inferência. Josafá, tendo consciência das advertências de Deus pelas alianças feitas, podia ter pensado, ó, já que eu fiz essas bobagens, então eu vou, para não perder, para não ter mais prejuízo, eu vou dar umas posses para os meus outros filhos. Sim, certamente. Porque os filhos dele eram melhores do que Jorão. Parece que eram tementes, né? O que a Bíblia fala ali em 21:13, né? De 2 Crônicas. Mas andasse no caminho dos reis de Israel e fizesse comum para ajudar os moradores de Israel, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também matasse a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Então, tudo é entender que ele procurou remediar essa situação. Remediar. Mas não cortar, que é o que ele devia ter feito. Ele não quis cortar a aliança, ele não quis desfazer o casamento. Não é? Essas coisas poderiam ser feitas. Não se esqueça que Asa, quando entrou, ele destituiu a mãe. Né? Exilou a mãe. Que era quem fomentava toda aquela idolatria. E ele retirou, cortou na carne, como diz o povo. Mas ele não quis. Ele quis dar uma ajeitada, mas não teve jeito, porque essa ajeitada acabou sendo um tiro pela culatra, porque foi o pretexto para Jorão matar todo mundo. Okay. Agora, como que eu posso resolver 2 versículos? Esse que tem em Ezequiel, capítulo 18, com Êxodo 20. No capítulo 18, versículo 2, fala aqui: que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Que aí ele diz que todas as almas são dele. E Êxodo 20, que fala que ele vai abençoar a 3ª, 4ª geração, é o caso que você falou, que aí instruiu a criança no caminho que deve andar, mas ela teve o livre-arbítrio. Aí eu emprego esse 18 exatamente, e 2. Exatamente. Já o outro Êxodo, quer dizer, se eu não receber Jesus como único Senhor, então aí os meus dentes vão embotar. Seria isso? Não, porque na verdade é o seguinte, aí a gente tem que entender por 2 aspectos. Primeiro, a chamada revelação progressiva de Deus. Então, quer dizer, quando Ezequiel dá essa clara demonstração da responsabilidade pessoal de cada um diante de Deus, ele retira todo e qualquer resquício de hereditariedade. Então, começa daí. Então, com Ezequiel nós temos cada vez mais, a revelação vai se... mais clara. Vai ficando cada vez mais clara. A gente tem que entender que a Bíblia é uma revelação progressiva. Mas até Jesus, aí para, né? Até João. Né? Até o Apocalipse, né? Sim. Né? Mas então,
Até o fim das Não, mas aí escrituras. então o castelhano ele pode então inventar uma dessas, se é até Apocalipse, então eu posso Mas ser aí, revelado ainda. Não, hoje. mas aí no Apocalipse diz que acabou. Quem acrescentar, aí não tem conversa. Tá proibido. Agora, o que Êxodo está dizendo são a respeito das consequências. As consequências. As consequências, quando fala até a 4ª geração, existem as consequências dos erros. Por exemplo, o que Josafá fez errado aqui, do aparentar com Acabe, gerou consequências para as gerações seguintes. Não é? Os erros nossos, eles geram consequências. Não tem nada a ver aqui no 18. Com a questão da salvação. Jorão, ele não ser. A salvação de Jorão dependeu dele, Jorão. Mas, por que Josafá fez aquela divisão? Que despertou o ciúme e o medo em Jorão. Por quê? Porque ele tinha feito aliança com Acabe. Por que Jorão introduziu a idolatria? Por quê? Porque ele se casou com Atalia. Por que a descendência, a linhagem de Davi ficou em risco? Porque Josafá se aparentou com Acabe. Quer dizer, isso trouxe consequências para o povo. O povo teve um rei ruim, depois vai ter o Acasias que morre logo, depois vai ter a Atalia, que foi uma usurpadora. Quer dizer, você vai ter um único período na história de Judá que quem reinou não era um descendente de Davi. E foi a Atalia que tomou o trono. Mas ela só tomou o trono por quê? Porque ela era mãe do Acasias e era mulher do Jorão. Quer dizer, é consequência do aparentar-se de Josafá lá. O culto a Baal se instalou em Judá. Então, como consequência do erro de Josafá. Então, isso vai indo, né? Então, as consequências. Então, existem, por exemplo, quando a gente hoje fala da situação do negro no Brasil, ela é de inferioridade em relação ao branco, consequência da escravidão, de toda a formação. E a escravidão também, se for ver, consequência anterior, assim como os judeus também teve uma certa consequência. Exatamente. Então existe, por isso que a gente estuda história, né? Porque a gente entende as coisas de hoje, estudando o passado, porque são consequências. Professor, então a Igreja Católica, né, ela até antes da Idade Média, ela hoje sofre uma consequência daquela época da Idade Média, antes da Idade Média. E isso não quer dizer também que hoje a Igreja Evangélica, como instituição, não como a Igreja de Jesus, que nunca as portas do inferno prevaleceram. Mas se a Igreja Evangélica hoje, ela não vigiar, pode suceder com ela o que ocorreu com a Igreja Católica, porque Deus levantou Lutero, aquela Igreja Católica, ela, diante de um quadro, ela não tem mais o crédito, porque quando nós pensamos em Igreja Católica, é uma igreja cristã adulterada, né? Tá adulterada. Então, hoje, a Igreja Evangélica, Deus, pela infinita graça e misericórdia, está dando tempo. Mas se ela não se levantar, não posicionar, ela vai ser mais uma como a Igreja Católica. Não, vai ser não, já é. Se você for mas não Europa, no todo, ainda tem credibilidade. Mas se você for na Europa mesmo, já tá, as igrejas, tanto católicas quanto evangélicas, estão sendo vendidas, porque não tem mais... Mas então agora nós estamos num intervalo que na Europa, então está faltando agora. Aí nessa última hora não vai levantar mais nenhuma igreja. Vai levantar o anticristo e a igreja vai ser arrebatada. Então nós devemos estar vigiando mesmo. Exatamente. São sinais da figueira. São sinais da figueira. Essa é a situação. Hoje a situação na Europa do cristianismo é terrível. Quer dizer, tanto os evangélicos quanto os católicos, hoje em dia, o que a gente vê hoje? Hoje em dia a gente vê missionários indo para a Europa. Missionários do continente americano indo para a Europa. Tanto católicos quanto protestantes. Mas quando vai ainda de um
uma denominação séria, amém. Mas o pior é quando vai uma dos que estão aí na televisão 24 horas, Mas que esse é ruim, né? não vai, né? Esses Mas aí não tem ido. Não, vamos para implantar a igreja, né? Exatamente. Para ganhar dinheiro, Para né? ganhar dinheiro, exatamente. Mas isso é uma prova, quer dizer, hoje mesmo, durante a escola bíblica agora, 2, 3 pastores americanos que vieram aí estavam agradecendo porque estão indo brasileiros para pregar lá, porque hoje estão precisando de dar pregar lá nos Estados Unidos. Estados Unidos que sempre foi o país que mais mandou missionários no mundo inteiro. Eu farei uma... E isso é fruto do quê? Fruto da demonstração de que a igreja lá está definhando. observação. Que, nesse caso aí, a igreja local, né? Porque a igreja lá tá sucumbindo mesmo, mas claro que Jesus tem um controle Tem um da controle. igreja verdadeira, né? É verdade. A igreja local... Não, mas é que ele tinha falado É o que da eu falei. instituição, né? É a instituição. Ele tinha falado da instituição, da organização. Contra a igreja jamais as É possível portas, né? acabar, por exemplo, as igrejas da Ásia, as igrejas do Apocalipse, lá, receberam as cartas. A igreja de Filadélfia não existe mais. E não foi uma igreja bem avaliada? Quer dizer, é possível, muito possível, por exemplo, as igrejas da Europa, não todas, mas... Tanto que eles se orgulham, né, os europeus, se orgulham de se chamarem pós-cristãos. Né? Agora já é um orgulho, eles gostam de falar. Já passamos por esse negócio de cristianismo. Tanto que agora o que está crescendo lá é o islamismo, né? É, por causa dos imigrantes, né? Mas não são os europeus mesmo. Os europeus mesmo também ateus, agnósticos. Né? E um dos motivos, quer dizer, a prosperidade... Inclusive, muitas igrejas são vendidas para fazer mesquitas. No caso, quando Israel eram prósperos materialmente, que Deus quer que o homem seja, mas ele se agarrava à prosperidade e divorciava de Deus. O perigo está aí. Colocar os bens materiais em primeiro lugar. Não Exatamente. que os bens são pecado, mas aí hoje está a propagação, os bens. Esquece da vinda de Jesus e assim por diante. Foi o que o Jorão ficou de olho. O ouro, a prata, as coisas preciosas. Como diz, é o pecado, né? É o pecado. É o pecado que tão de perto nos rodeia. Como que é que lá, eu aprendi com o pastor, lá em Gênesis 4, lá fala que ele está à espreita, né? Ele está espreita, né? Ele está à espreita, de tocaia. Então, é assim, é lindo. Muito bem, vamos para Elias então, vai. A carta de Elias. Que em seguida é isso aí que acontece. Então, Jeorão provocou guerras, muito bem. Devido a todo esse... Não, aí a gente já falou, né, que ele trouxe a idolatria de volta, tá, e corrompeu o povo. Então, daí diante, pode continuar. Aí, veja só, o povo tá vendo isso também. O povo já viu que ele é um assassino, que ele casou com mulher estrangeira. Mulher estrangeira. Continua, espera. Não, continua. O povo já viu que ele é mau. E o povo viu que ele trouxe guerra. O povo tá vendo tudo isso. O povo do sul, o povo ensinado, o povo que cultuava, que sacrificava a Deus, que cultuava a Deus. Muito bem. O destaque aqui não é do povo. Mas, em seguida, depois que o cronista destaca que Líbna e os edomitas se revoltaram contra Judá, a Bíblia vai dizer, então o cronista vai dizer que chega uma carta de Elias, a partir do versículo, segundo Crônicas 21, né? Versículo 12. Então ele trouxe a idolatria. O Jeorão trouxe a idolatria. Então vamos só tentar destacar. Ó. Assassinato, casamento misto, idolatria e o povo vendo. Agora, no versículo 12 fala que vai vir uma carta de Elias. É uma mensagem que Deus deu a Elias e Elias envia por meio de uma carta para Jeorão. E essa carta é uma profecia bastante severa, bastante dura da parte de Deus contra Jeorão. E a mensagem, resumidamente, é que Deus vai castigar. Deus vai castigar a família de Jeorão, as posses de Jeorão e o próprio Jeorão. E Jeorão seria castigado com uma enfermidade maligna, bem perversa, bem terrível, né? Nós vamos ver já já. Só a justificativa é a seguinte. A justificativa para isso aí. Está no versículo 12.
Fala assim, assim diz o Senhor teu Deus de Davi, teu pai. Aí fala, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, né? Mas andaste nos caminhos do rei de Israel. Que mais? Fizeste corromper a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a corrupção na casa de Acab, tal. E mandaste, não, e mataste a teus irmãos, que menores do que tu. Então, essa é a justificativa, certo? Não andar no caminho de Josafá, se corromper Judá com idolatria e matar os irmãos. Por essas coisas, eis que o Senhor ferirá com grande flagelo ao povo. Então, ia chegar o povo, a família dele, os filhos e as mulheres, e as posses dele. E ele mesmo. Então, olha as consequências aí. Certamente o povo também está vendo isso, né? O povo vai sofrer na pele, né? Então o povo está percebendo toda a maldade. Mas por que o povo teve que sofrer? Se foi erro dele. Por que o povo teve que sofrer? Deixa eu ver. O povo teve que sofrer porque o povo aceitava. Por que ele vai aceitar? Coitado, é o rei, ele foi colocado como rei. Matou todos os outros irmãos. Quem é que ia abrir a boca? Mas por que o povo vai pagar? Deus não está sendo injusto aí? O provérbio fala que quando não tem uma boa direção, o povo acaba também... Não, o povo acaba sofrendo por causa dos atos do rei. Agora, a mensagem que veio é que Deus ia jogar o castigo no povo. Até o sofrimento... Porque o povo caiu na idolatria. Exatamente, né? Veja bem. O povo podia falar não. E fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém. E até a Judá impediu a isso. É 21 e 11. Então o povo pecou também. Não foi à o povo toa. também Tinha acolheu. liberdade de falar não. Uma outra pergunta aqui. Ele podia falar não. Aliás, eles tinham sido ensinados no tempo de Josafá. Eles conheciam a palavra. Eles não podiam. Não era um povo ignorante que não tinha acesso à palavra. Fosse. Então, hoje o povo cristão foi bem preparado para que um sistema que está andando por aí, que está com a sutileza de querer corromper os bons costumes, os valores, então tem que vigiar, né? Para não cair aí numa cartilha que anda por aí. E o povo de hoje, mesmo não ensinado, não tem justificativa, porque tem a palavra, não é isso? Porque tem a palavra e tem o Espírito Santo nele. Então o povo não tem lá, ninguém me ensinou. Ninguém pode falar isso aí. É igual diante da lei humana. Eu não sabia que não podia matar. Ninguém pode falar isso aí? Por que ninguém pode justificar? Não sabia que não podia porque tem roubar. Porque tem a possibilidade de saber. E existe uma ficção legal, né? Ninguém se excusa alegando ignorância da lei. Por que ninguém pode se excusar? É publicado isso, não é? Exatamente. Publicado no Diário Oficial? Publicado, Diário Oficial. É por isso, então. Quer dizer, se diante da lei humana ninguém pode falar não sabia, como alguns presidentes falam. Eles podem. Então, diante da lei de Deus, o cristão, o crente, também não pode falar não sabia. Eu sabia. E mesmo esses que falam não sabia, eles falam não sabia dos fatos. Como assim? Essa fajutagem do não sabia, quer dizer, eu não tinha conhecimento dos fatos. Não é dizer, eu não sabia que não podia. Sim. Entendeu? Então, como por exemplo, na história do mensalão, ele não podia dizer, olha, eu fiquei sabendo disso tudo, mas eu não sabia que caixa 2 não podia. Sim. Porque se ele falasse, eu não sabia que caixa 2 não podia, ele admitia os fatos e se incriminava. Então ele dizia, eu não sabia que estavam fazendo isso. Entendeu? Ele não admitiu os fatos. Ele não admitiu os fatos. Porque se ele falasse, eu não sabia que não podia, tanto que ele depois, não tinha misericórdia. Depois, uma das defesas foi justamente falar, não, foi caixa 2 só. Exatamente. Como se não fosse crime, né? Entendeu? Então o problema todo é esse. Né? Por isso que ninguém se excusa. Então hoje ninguém pode dizer isso. E o povo se corrompeu. O povo era ensinado, ele sabia, por isso que ele ia sofrer o dano também. Certo.
Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Que não é desculpa. Né? Aí, muito bem. Então Deus falou, ó, vou castigar o povo. Mas agora vem uma outra questão aí mais importante, Mais eu importante? acho. É a segunda pergunta? A outra pergunta é: como é que veio essa carta? Como é que Elias escreveu essa carta? Se ele já tinha morrido? Morrido não, porque ele não morreu, mas ele já tinha subido aos céus. Essa carta aí foi deixada antes da morte dele. Mas como é que só chegou agora? Correu para ingresso. Gmail, não deu problema no Gmail esses dias. Naquele tempo era mais difícil ainda, entendeu? Conexão. Vamos falar sério, vai. Como chegou a carta de Elias? Primeiro, como é que ele escreveu? Eu digo Elias isso. ainda era Eu vivo, coloquei Elias uma. era vivo. Não era vivo mais. Peraí, não. vivo não, ele estava entre. Não, ele estava vivo. Não, Vivo ele está até hoje. Tanto Ele não morreu. Não, sim, então, eu vou falar, ele estava entre os homens ainda. Tanto que alguns Não, entendem não tá. que o Georão foi corregente com o pai. 4 anos. Eles dizem isso. Para poder. Mas onde que está escrito isso aqui, que ele ficou regente? Não está escrito, né? Não está escrito. Então, eu acho uma conversa mole aí. É uma tentativa de. Justificar? Mas de qualquer maneira. E Elias mandou. Se Elias tivesse mandado quando ele era corregente, que ele teria reinado 4 anos junto com o pai, então ele matou os irmãos quando o pai ainda era vivo? Não. O texto aqui fala assim. O texto diz que depois Josafá dormiu. E subindo Jorão ao reino do seu pai, quer dizer, quando teria terminado a corregência, é que ele matou os irmãos. E Elias manda a carta dizendo, como você matou... Então essa ideia da corregência teria dito, não bate com o texto aqui. Mas veja bem, Elias já tinha subido ao céu. Ela tem uma prova evidente que Elias tinha subido ao céu, porque quando Eliseu foi, o primeiro milagre de Eliseu, o rei ainda era Josafá. Capítulo 2 de 2º Rei. 3 de 2º Rei. Já era Eliseu. Já era Eliseu. Será que ficou com Eliseu essa carta? Mas ele nem conheceu então Jorão. Conhecer, assim, de saber desistir, sabia, porque o Jorão casou. Como rei. Mas como rei, não. Elias subiu ao céu antes. Deus pode ter muito bem falado, vai acontecer tal coisa, escreve aí. Não, sim, mas agora, como explicar isso? Porque eu não sei se você não leu um apêndice que eu fiz, né? Na lista do primeiro trimestre. Elias, né? Eu falei sobre a carta de... Você falou, mas eu não tô lembrado. Então, eu falei sobre essa carta. Existem 3 ou 4 ideias, né? É interessante que essa é uma passagem, por que eu estou batendo o pé aqui? Porque vocês sabem que pela tradição judaica, eles acreditam que Elias vem. Sim, sim. Sempre vem por aqui, né? Porque como ele não morreu, então ele sempre aparece, ele sempre mostra. Tanto que na circuncisão não tem aquela cadeira que deixam para Elias, porque ele estaria presente em cada... Tem a taça de vinho também na Páscoa, mas Elias... Existe uma tradição judaica, até o misticismo judaico, dizendo que Elias, vez ou outra, é enviado por Deus para... Mas você não força um pouco para os espíritos, não seria um espiritismo, porque Elias não morreu. Né? Mas é algo que não tem base bíblica. Isso aí, essa lenda, esse mito, não tem base bíblica. Né? Que eles viriam aqui fazer missões e tal, isso não tem base bíblica. Isso os anjos vêm, mas o ser humano não existe isso. Para a palavra até judaica, porque Cabala, quer dizer isso daí também? A Cabala? Na Cabala é uma linha de pensamento. É uma linha do pensamento do misticismo judaico. Né? Mas não é só a Cabala que diz a respeito deles. Então, e eles costumam se
for se firmar nisso aqui, tá vendo? Elias mandou uma carta depois de morto, depois de subir ao céu. Então, essa é a primeira linha. Foi o Elias mesmo que mandou uma carta, que Deus mandou ele mandar uma carta. Sei lá se veio um anjo trazer a carta, tá certo? Ou se o próprio Elias que mandou. Bom, essa é a primeira linha, que nós não podemos aceitar esse pensamento, porque não tem base bíblica para isso. Até porque a Bíblia diz assim que ninguém desceu do céu, senão que subiu do céu, o Filho do Homem está no céu. Então, Elias foi assunto aos céus, mas ele não podia descer antes de Jesus, pelo menos. Né? Mas aqui foi no Antigo Testamento. Segunda linha de pensamento é de que é também outra que nós não podemos aceitar, é de que, na verdade, se atribui a Elias, mas não seria Elias, teria sido um erro do texto aqui, que seria Eliseu. Foi um engano aqui do escritor. Ele, como é livro de crônicas, que livro de crônicas só foi escrito depois do cativeiro e tal, houve uma confusão, houve um erro aí. Também nós não podemos aceitar isso, porque essa é uma linha liberal, teológica. Deus não ia permitir um erro desse, errar o profeta. Tá certo? A terceira hipótese... Esse tipo de mensagem é de Elias. E além do que, esse tipo de mensagem é de Elias. Não é de Eliseu. A terceira ideia, que eu acho que tem cabimento aqui, é que exatamente isso. Que Elias transmitiu esta mensagem a Eliseu, só que com a determinação que ela só fosse reduzida a escrito no tempo certo que Deus mandasse. Porque, veja bem, e veio um escrito da parte de Elias. Não é? Então, Elias disse a Eliseu o que iria acontecer, mas disse, você só vai mandar quando Deus mandar. E foi o que aconteceu. No momento oportuno, depois que aconteceu tudo, Deus avisou. O Espírito de Deus avisou para Eliseu. Eliseu manda esse escrito. Né? Pode ser que Elias tenha deixado escrito e entregou para Eliseu, ou só tenha falado e depois Eliseu tenha mandado reduzir escrito. Aí, já não sabe. Mas é essa coisa. Porque é uma profecia, nada impede que Deus tenha revelado a Elias antes que tivesse acontecido, para que fosse no momento certo mandado. Essa linha de pensamento tem até um certo fundamento no fato de que quando Eliseu é chamado lá no deserto para ir ao encontro dos 3 reis, e estava Josafá, Acabe e o rei de Edom, ele diz, olha, eu só vou falar aqui em respeito a Josafá. E ele, então, pediu lá para que tocasse, para que tivesse uma mensagem. Quer dizer, ele tinha um respeito a Josafá, por ser servo de Deus. Então pode muito bem Elias ter dito, não vá falar isso, porque Josafá pode se entristecer, pode... Né? E Deus não quer que ele saiba disso. Né? Porque podia até ser que Josafá matasse Jorão, sei lá, não é? Que ele cria na palavra de Deus. Então, mas não era para Josafá saber. Né? Então, fica nessa situação aí. Então aí se explica essa... É mais aceitável do que o mito e do que a segunda hipótese, né? O mito é a primeira. E a outra é do erro do texto. É mais aceitável. Né? E como foi dito, essa é uma mensagem típica de Elias e que tem a ver com o fim da casa de Acabe. Porque, na verdade... esse juízo viria porque, foi dito lá, ele andou segundo a corrupção da casa de Acabe. Quer dizer, e Deus revelou a Elias que a casa de Acabe iria ser extirpada. Tanto no norte quanto no sul. Então, quando ele viu que Jorão
casou com a Thalia, isso verdade, faz sentido, né? ele falou, mas como que a casa de Acabe vai acabar? Se E você está até chegando lá no Reino do Sul agora. Quer dizer, até onde está o tempo vai degringolar. Aí Deus fez questão de revelar a ele. Né? Acho que completa o raciocínio isso aí, né? Mas a gente entrou já na carta de Elias, mas o senhor citou aí Então existe uma carta de Elias, viu? Carta de Elias a Jorão. Essa questão do cronista aqui, que ele fala assim, que Líbina tinha se levantado, aí fala assim, até o dia de hoje. Quer dizer, veja, depois, a gente sabe que o livro de Crônicas foi escrito depois do exílio. Quer dizer, toda aquela revolta que teve, desde Jorão, perdurou até os dias de Esdras, né? Quer dizer, ele está mostrando para o povo que está voltando do exílio, olha aí as consequências, olha todo o castigo de Deus devido ao mal feito, ao pecado, né? Acho que podemos continuar. Vamos lá. Então, ele recebeu essa carta. Então, vai começar o juízo. Para começar o juízo, então, vamos lá. O juízo era de Deus sobre o povo, sobre a família de Jorão e sobre Jorão. Versículo 16 fala assim: despertou, pois, o Senhor contra Jorão o espírito dos filisteus e dos arábios que estão na banda dos etíopes. Então começa aqui a guerra que Deus levantou contra Jorão. Certo? É isso mesmo? Os arábios são os árabes? Não? São os árabes. Que naquele tempo eram tribos nômades, né? Ah, sim. Então, como vão ficar até os dias de Maomé, né? Esses filisteus vão roubar as coisas, vão levar, vão tomar, vão saquear as posses de Jorão. E também os familiares de Jorão. Certo? Todo mundo da família de Jorão é levado, exceto o filho mais novo, Jeoacás. Né? E aí, eu estou resumindo. E aí, após esse saque, Deus coloca então uma doença nele. Que é uma doença que o autor faz questão de destacar várias vezes, incurável, terrível, nas entranhas de Jorão. Essa doença aí durou... Veja bem que Jerusalém é invadida. Fazia muito tempo que Jerusalém não era invadida. Ela só tinha sido invadida anteriormente no reinado de Roboão. Lá no começo, né? Quando o faraó, o rei de Egito, entrou lá e saqueou. Desde Roboão que não se tinha. E por que Jerusalém foi invadida? Se ele tinha se fortificado? Não, por que Jerusalém foi invadida? Porque os primeiros que se corromperam foram os moradores de Jerusalém. Está lá no versículo 11. Então Deus não poupou Jerusalém porque a corrupção, a idolatria começou em Jerusalém. Então Deus deixou que invadisse Jerusalém. Primeiro, porque do povo, quem deveria mais sofrer eram os moradores de Jerusalém, porque eles foram os introdutores. Quer dizer, tudo indica o quê? Que como os outros filhos de Josafá tinham outras cidades, quer dizer, governavam em outras cidades, administravam em outras cidades, ele deve ter fomentado o povo de Jerusalém também em termos de ganância de poder. Olha, eu me sobrepondo sobre eles, vocês estão desmerecidos, vocês podiam estar mandando junto comigo, e as outras cidades são mais autônomas, têm uma certa liberdade. Então teve a turminha que falou, não, é melhor a gente ficar do lado do Jorão, que aí a gente domina junto com ele. E eles também aderiram à idolatria. Então, para os aduladores aí, né, naquela expressão que não é muito boa, mas os puxa-saco, né, eles começaram, a turma do Benjamim era lá de Jerusalém. Então, por eles foram os primeiros a se corromper. Né? Então, tudo indica que eles tiveram vantagens nisso, né, no primeiro momento. Mas, Deus, por isso mesmo, deixou que eles viessem.
E você vê que das cidades que eles invadiram, a Bíblia só fala de Jerusalém. Né? Deus escolheu a cidade de Jerusalém indicou para Abraão fazer o templo lá, né? Ou foi Deus ou porque a cidade era centralizada? O motivo que não, a cidade era centralizada, mas foi uma escolha divina. Foi uma escolha divina. Porque agora, desde a lei dizia, no lugar que o Senhor escolher. Né? E ele deu a visão que Davi teve e que comprou o altar ali no Monte Moriá e tal, para ser o templo. Agora, um dos motivos que Jerusalém pertencia à tribo de Benjamim, que era o mais novo, o filho mais novo de Jacó. Não, pertenceria à tribo de Benjamim, só que quem conquistou a cidade foi Davi, então a cidade ficou sendo de Davi. Então não pertencia mais a Benjamim, seria como o Vaticano, que é uma cidade isolada. Porque na verdade foi o seguinte, ela foi distribuída para a tribo de Benjamim, mas os benjaminitas nunca a tomaram. Aí quem a tomou foi Davi. Então ele administrava, era dentro, era dele. Era dele. Quem foi ele que conquistou ficou sendo. Por isso que ela ficou chamada cidade de Davi. Puxa, eu queria entender era isso. Chegou o dia oportuno. Que era do Jebuseus? Dos Jebuseus, era Jebus. Né? Então ela foi distribuída para Benjamim, mas Benjamim nunca a tomou. Então os Davi quis tomá-la por causa da situação centralizada dele e tal. Quer dizer, a motivação dele foi de fazer uma capital centralizada e tal. Mas isso já estava no plano de Deus. Então, aí depois, com aquela praga, aquela coisa toda, Deus sinalizou que ele queria o templo ali. Olha, interessante que aquele da Ata fala ser valente. Davi foi valente, porque os benjamitas era para ser valente, né? Exatamente. Isso. Muito bem. Depois que tudo é saqueado lá, praticamente tudo. Então aí também, Deus já matou. Você falou que são 4 coisas, né? Deus matou 3 coelhos com a casa dada só. Com a invasão de Jerusalém pelos etíopes e pelos árabes, pelos filisteus, né? Os árabes. Eles, também, os árabes que estão da banda dos etíopes e os filisteus. Ele pegou o povo, principalmente o principal povo que havia se corrompido, pegou a família e pegou a fazenda. Faltava só o cidadão. Faltava só ele. O autor da bagunça. Que vai ser agora. Então, eu não marquei o versículo aqui, mas em seguida, a Bíblia fala que... Outra coisa, só sobrou o mais moço. Só o mais moço, Joacás. Por quê? Como ele não teve o papel digno de um primogênito, Deus também lhe tomou o primogênito. Ele deixou o mais moço, justamente porque ele não honrou a posição dele de primogênito. Aí ele foi enfermado com uma doença, como eu falei, nas entranhas, né? E aí a Bíblia fala que durou 2 anos essa enfermidade. E não tinha médico que pudesse resolver. Certo? E em seguida, o relato da morte. E essa doença dizem que era uma espécie de um câncer, alguma coisa, que fedia muito, que ele devia feder muito. Né? Ele foi se consumindo, um sofrimento atroz. Né? Até hoje, um dos piores cânceres que tem é o de intestino. Né? Não sei se eu sei que vai ser pelo hospital, tal, né? A pessoa vai apodrecendo por dentro, é uma coisa horrível mesmo. Né? Nos dias de hoje, com toda a asepsia, com todos os... Não se imagina naquele tempo. Essa enfermidade o nome diz terrível, né? E aí depois de 2 anos ele morre sem deixar... Quantos anos ele reinou? Reinou 8 anos. Veja que interessante, ele sofreu 2. Ou seja, ele reinou 6 sem doença. 6 é o número do homem. Né? 6 é o número do homem. E aí, devido a tudo isso, ela fala que o povo não o honrou, não o homenageou. Eu resumi nessa palavra, né? O povo não homenageou esse rei morto. Que aí a gente lembra aquela coisa, quando a gente discutiu aquela coisa do Asa.
Quer dizer, o Asa morreu doente, mas queimaram incenso para ele. Por quê? Como um reconhecimento de que ele era um rei fiel a Deus. Aqui o povo não quis saber, tanto que... Não deixou Por quê? saudade. Porque não deixou saudade e ficou demonstrado que ele tinha sido amaldiçoado por Deus. Quer dizer, o povo reconheceu que aquilo tinha sido um castigo de Deus. E ele foi sem se deixar. E nem enterrado foi no sepulcro dos reis. Nem no sepulcro dos reis ele foi enterrado. E mais, o próximo rei vai ser Acasias. Que era o mais moço, que é o mesmo Joacás aqui, né? No capítulo 22, versículo 1, fala assim: os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias. Quer dizer, o próprio povo teve que empossar o rei, mostrando também uma desestrutura no reinado dele, porque está uma bagunça, né? Então, nem isso, nem para empossar o novo rei. Porque havia um problema, porque era o mais moço. O que tinha sobrado era o mais moço. Quer dizer, havia uma incerteza aí toda, né? Certo? Certo. O que mais o senhor pergunta aí pra gente? Não, eu acho que é um rei que não deixou saudades algumas. Eu só me lembro que teve um grande cidadão aí que foi muito meu inimigo, e que quando ele morreu me ligaram, 30 pessoas, mais de 30 pessoas me ligaram para dizer que ele tinha morrido, e teve uma que disse assim: você não vai mandar nenhuma mensagem? Aí eu falei: eu não posso mandar uma mensagem, porque essa única mensagem que me vem à mente é: e foi-se sem deixar de se saudades algumas. E não fica bem eu mandar essa mensagem com ele, né? Eu acho que isso mostra como é triste nós nos misturarmos com o pecado e nós acharmos que o mundo tem valor. Quando você corre atrás de poder político, poder econômico, você corre atrás de dinheiro, de fama, desprezando a Deus, o resultado é esse do Jorão, né? O Jorão, ele nos mostra que não vale a pena você correr atrás das coisas deste ponto. Só a única coisa aqui que não foi falado é que ele chegou, inclusive, a ter vitória militar sobre os edomitas, né? É verdade. Mas isso não impediu que a revolta permanecesse. Por quê? Ficou até os dias de hoje. Exato. Quer dizer, nem a vitória militar tirou, conseguiu fazer com que Edom não se revoltasse. Por quê? Porque ele recebeu revolta por ter plantado revolta. A revolta que ele demonstrou contra o pai se reproduziu contra ele mesmo. O Georão, que o senhor acabou de dizer aí, traduziu num grande líder aí de uma... Diz que era uma igreja aí que até está sendo como seita. Diz que quando ele era contínuo, ele dizia que ia ter muita fama, queria muita fama, muito poder, muita fortuna. Aí há pouco tempo eu vi alguém falando, não lembro, diz que é o perigo do cristão amar Fefe e PP, né? Que é o fonema, né? FFPP. O Fefe é fortuna e fama. E o PP é poder e prazer. E prazer, esse é o grande problema. E o Jorão foi um que quis Fefe e PP e acabou sendo sem saudades. Muito estranho por esse caso. Vamos orar agradecimento. Senhor, nós te agradecemos a Ti por esse estudo e pedimos, Senhor, que nós não sejamos iludidos como Jorão, mas que realmente possamos exaltar a Ti na nossa vida, buscando o reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém.